Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse podcast. Não importa o horário, o importante é assistir. E hoje estamos aqui com o Gladstone Podcast Além do Visível. Estamos aqui com o Gladstone, que vai falar um pouquinho pra gente dos desafios da criação da rotina do exercício físico. Seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui. Vou passar a palavra para a Débora, que vai dar uma sequência brilhante aí na minha fala. Eu amo esse podcast, gente. E hoje eu tô aqui com meu papel e caneta pra tomar nota, porque eu confesso pra você, Gladstone, que exercício físico não é muito meu forte, mas eu sei o quanto é importante a gente tomar consciência do nosso corpo, já que o corpo ela é a consciência cristalizada, né? E o quanto a gente entrar em comunhão aí com toda a nossa rotina corporal nos auxilia muito no nosso processo de expansão da consciência. Se apresenta um pouquinho aí pra gente, conta como você entrou nesse mundo e o que mais é possível, inclusive, dentro dessa rotina de exercícios físicos. Tranquilo. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Bem-vindo. Boa noite ou bom dia. Muito obrigado pela recepção. Eu confesso que eu sou fã de podcast e prazer enorme para mim estar aqui hoje com vocês duas. Obrigado, Raquel, pelo convite, mais uma vez, Débora. Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Que é tão comum e mistificado e banalizado hoje em dia, né? Que é a atividade física e tal. Primeiro que, em relação à sua fala, né? Da necessidade, a ideia nossa hoje não é nem de pôr peso, ou de julgar, ou de precisa, não precisa, Legal. né? Vamos levar a coisa... Leve, vamos né? deixar leve Suave. e mostrar a importância. Gosto. A partir daí são escolhas, né? Mais uma vez, muito obrigado. Ótimo. Já trouxe mais consciência do que isso é impossível, né, gente? É uma escolha que traz muita facilidade, leveza e melhor desempenho em todas as áreas, né, Gladstone? Mas fala um pouquinho pra gente, então, inclusive disso. Porque quando a pessoa ela chega com uma carga emocional muito desafiadora, ela percebe que aquilo ali, ela colocar o corpo dela numa rotina de exercício vai melhorar todo o desempenho, mas tem esse bloqueio aí, ou ela não tá conseguindo perceber, ter mais clareza na escolha dela. Como é que você atua nesse sentido? Como é que é a sua rotina de facilitação? Então, vamos lá. Primeiro, eu me chamo Gladstone, né, mais uma vez. Eu sou professor de educação física, trabalho com personal trainer há 15 anos ou mais, alguma coisa. E sim, vamos lá. A atividade física, ela atua claramente nessa questão de físico e mente, tá? Corpo e mente. Eu tenho um lema e falo com todos os meus clientes que é o seguinte: uma mente forte precisa de um corpo forte. Perfeito. E quando a gente fala disso, dessa integração, é porque a gente não é possível dissociar as duas coisas, tá? Então, assim, acontece uma série de mecanismos fisiológicos e biológicos e que tem como consequência, né, atuações na nossa mente, né, na psique, né? Então, em relação tanto a questões emocionais quanto a questões de desenvolvimento físico, de autoestima e por aí vai, tá? Então, no meu trabalho, no dia a dia com os meus clientes, a preocupação que eu tenho é essa, com todos, na verdade, de mostrar a atividade física não só como um fim estético, né? Ou saúde só. Vai muito mais do que estética e de saúde somente, né? E falamos que quando a gente fala em saúde, também falamos de saúde emocional, saúde mental, né? Que está muito em voga hoje em dia. E então eu trabalho muito nessa linha, nessa questão de consciência corporal do porquê que você está fazendo, e a partir daí deixar com que a pessoa desenvolva o hábito, né? Crie e desenvolva o hábito de manter uma atividade física de uma forma mais constante, né? E prazerosa. Eu sempre brinco que o nosso corpo não é um fardo, ele não deve ser um peso, um fardo que a gente vai arrastar e vai sofrer, e a atividade física vai aumentar esse sofrimento. Pelo contrário, nosso corpo é uma máquina leve, forte, é um presente que nós temos. E, por outro lado, nós temos uma responsabilidade enorme de cuidar desse presente, né? Sim. E a principal delas é nos cuidando em relação a algumas coisas, né? A atividade física é uma delas. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. A gente sabe que tem determinadas coisas e principalmente determinadas regiões do corpo, que ele acumula traumas. E, às vezes, acumula
pesos que as pessoas carregam ao longo da vida e vai acumulando aquele peso, e às vezes elas não têm consciência do peso que ela está carregando e o que ela está armazenando no corpo dela. Então o corpo fala, o corpo mostra pra gente tudo que a gente precisa olhar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? E sendo bem vulnerável na situação. Eu tenho uma pancinha. Então ela não chega a ser nem uma mochila e nem uma pochete. Ela tá mais ou menos uma mochila infantil, digamos assim, aquelas pequenininhas que as crianças de 3 anos carregam nas costas. Então uma pancinha. Eu sei que aqui tem um monte de coisas que tá sendo acumuladas e que eu venho carregando, que eu poderia já energeticamente, psicologicamente já ter liberado ou estar liberando. Você, na sua profissão, você consegue perceber isso com os seus clientes, com as pessoas que você atende, quando aquilo ali não é mais só uma questão corporal, não é só uma questão de estética, mas que tem algo por trás, que tem alguma coisa além do visível, e que aí ela está acumulando aquilo ali em virtude disso ou não? Sim. Quando você fala que o corpo fala, você está coberto de razão. Nosso corpo fala o tempo todo com a gente. Só que com a nossa loucura do dia a dia, e as nossas pressões, os nossos afazeres, a gente não para ouvir. E às vezes, quando ouve, já é muito tarde. Essa pochete já virou uma mochila, já virou infarto, já deu problema. Então, acho que tudo parte do estar atento. Tá? Respondendo, sim. O nosso corpo ele acumula assim, essas tensões emocionais, sim. E como que ele faz isso? Ele vai buscando artifícios para poder cair naquela zona de conforto e de segurança. O nosso cérebro, ele é projetado desde sempre, isso nesse sentido ele não evoluiu, para nos manter seguros e confortáveis, dentro sempre de uma zona de conforto, não vai lá fora, lá tem bicho, lá é perigoso e tal. E quando a gente enfrenta problemas grandes e que nos trazem uma carga emocional, uma fuga exatamente é essa. Então você conta na comida, você dorme um pouquinho mal, você vai buscar uma descarga de dopamina com seu celular, ou né, com TV. São pílulas de dopamina ao longo do dia que nos mantém ali livre realmente do problema, né? Pelo menos em parte, que na verdade não fica livre do problema, ele está sempre ali. E eu vejo que a atividade física, eu tenho certeza, e eu vejo isso muito claramente no meu dia a dia, que ela tem assim, um papel assim, primordial nesse sentido. Por quê? Porque a atividade física não é só fazer o exercício, é uma descoberta, é um conhecimento do seu corpo. Eu sempre falo isso com os meus clientes, assim, você precisa de saber do que você é capaz de fazer. Você é capaz de fazer uma cambalhota? Você é capaz de correr atrás de um ônibus se você precisar? Você é capaz de levar seu filho no colo durante uma caminhada boa aí de um certo tempo? Você é capaz de entrar na piscina com seu filho? Você é capaz de dar banho no seu avô? Enfim, são coisas funcionais, né, que o nosso corpo precisa saber fazer. Então, quando você se conhece, você sabe o que você consegue fazer, já é um passo grande para você se autoconhecer e para você admitir que tem um problema e que descontar na comida ou qualquer outra fonte de dopamina não é o problema, né? Não é a resposta para esse problema, né? É só uma fuga. Então eu vejo a atividade física também nesse sentido, de que quando você treina, você tem uma liberação de uma série de neurotransmissores. Todo mundo já ouviu falar disso, da tal da endorfina, da serotonina, que é o hormônio do humor e tal. E isso é verdade. Só que nem todo mundo tem essa percepção clara, porque cada corpo é um corpo, cada organismo é um e cada percepção é diferente da outra. Quando eu corro, eu sinto muito essa alegria. Quando acaba meu treino, assim, eu tô radiante, eu tô pronto para tudo. E tem pessoas que não. Mas, de qualquer forma, a atividade física traz isso. Então, esse é um dos benefícios que a prática constante, uma atividade física sistematizada, traz para a gente. Tá? Se a gente for pensar que
Atividade física, eu estou sempre repetindo atividade física porque é a minha área, né? Claro. Na verdade, nós temos outros pilares aí que formam essa nossa saúde, né? Sim. O pilar do sono, o pilar da alimentação, da atividade física, do social, da redução e manejo de estresse. Vínculo, né? Comunidade, espiritualidade. Então, isso tudo está junto, né? Mas eu, puxando um pouco da sardinha para o meu lado, eu percebo claramente que a atividade física, ela consegue agregar todas essas outras áreas, esses outros pilares, sabe? De uma forma mais fácil. Então, quando você treina bem, naturalmente você come bem, naturalmente você dorme bem, naturalmente você tolera bem situações de estresse no seu trabalho, no dia a dia, que do contrário, né, se você não fizesse nada, seria bem mais difícil, né? Então, respondendo sim, a atividade física, eu vejo claramente, sim, ela muda muita coisa nesse sentido, tá? Não só da estética, mas de você aliviar esse peso que você carrega. Eu tenho até uma suposição, veja se meu raciocínio vai para esse lado da presença, né? Porque quando a gente treina, principalmente quando a gente treina com personal, você tá presente no que você tá fazendo, que normalmente a gente não está. É muito fácil, inclusive, agora eu tenho prestado bastante atenção nisso. Se eu vou treinar, eu tenho tentado ir sem o celular para eu não dissociar, porque eu já tenho uma tendência à dissociação, principalmente na esteira, assim, que não é uma atividade que se eu não colocar um axézão, não vai. Eu não vou. Não adianta. Aqui pra nós a esteira é muito chato. É muito chato. Mas quando eu coloco, eu gosto, porque eu começo a criar as situações na minha cabeça, que vou fazer meditação ativa, enfim, que é legal também, mas eu não posso fazer só isso, porque senão eu dissocio e eu tiro a atenção do meu corpo, né? Como é que é esse estado de presença, assim? Porque quando eu tô presente no corpo, às vezes até em algum exercício, provavelmente você pode até contar dos casos aqui pra gente. Uma emoção, como a Raquel trouxe, se eu coloco alguma tensão, eu começo a movimentar um músculo específico, pode vir uma emoção, né? A pessoa tem uma catarse emocional ali na sua frente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando a gente fala isso, quando a gente começa pensando em intenção, mais uma vez a gente volta na questão do conhecimento, do autoconhecimento, né? Por exemplo, eu já me conheço e eu sei que quando eu corro, eu não corro mais por performance, eu corro porque é uma hora que eu tenho pra mim, uma hora que eu sinto prazer, uma hora que eu gosto de ouvir. Não corro com música, não corro em esteira, eu corro na rua, mas é a hora que eu tô ouvindo o barulho do meu pé, que eu tô ouvindo o vento, tô ouvindo meus pensamentos, é uma hora minha. E eu penso em N coisas, que é o que você disse, que eu tenho essa coisa. Mas aí eu consigo fazer isso porque eu já me conheço. Então, pra mim é uma válvula de escape também. Tem pessoas que ainda não, tem pessoas que ainda estão focadas no sofrimento, que é a atividade física. Mas isso são fases. Legal você falar São isso. fases, né? Então, todo esse autoconhecimento, inclusive, em relação à atividade, inclusive a parte física, ela passa por determinadas fases. E aí entra a importância de, por exemplo, o personal, ou qualquer outro profissional de educação física que for, montar o seu treino, uma sequência de treinamento para você, ele tem que ter essa consciência e essa sensibilidade de entender momentos de cada um e que fase está. Então você está numa fase, você tem outra fase, você está em um certo momento de vida que demanda um pouco mais de atenção e presença, e às vezes nem é tanto carga de treino, e às vezes é só presença, só ouvir, ou a pauleira, quer performance e quer resultado, e vão para cima, não quero conversa, e tarará. Eu conheço todos esses outros lados aí. Tanto eu tenho clientes que querem só performance, outros que querem só conversar. E eu tô ali, eu sempre brinco, eu tô pensando de uma forma mais holística. Eu Legal. não tô pensando somente no treinamento dele. Eu tô pensando, poxa, como é que eu posso ajustar isso de forma que faça o que tem que ser feito, mas dentro daquilo que ele acha que é tolerável, né? Como é que eu posso montar um treino para Raquel que seja prazeroso para ela e não um peso a mais do que já leva no dia a dia e que dê resultado? Então esse é o desafio do profissional que vai realizar o seu treinamento e tal. Mas sem dúvida alguma, determinadas atividades, elas podem te trazer sim essa questão essa catarse, tanto é positiva ou não, né? Depende de história de vida de cada um.
Mas sim, porque na verdade a atividade física, ela vai, como eu disse antes, libera uma série de neurotransmissores que são... Descarrega, né? Ótimo, na verdade. Sim. E está relacionado à questão também de regulação hormonal, né? Um dos resultados de uma prática constante de atividade física, além do controle e regulação de marcadores biológicos internos, como colesterol, diabetes e outras coisas, essa questão de regulação hormonal também. E nós somos movidos a hormônios, né? Então, essa questão toda de humor e tal, está muito relacionado. É legal isso que você está falando, porque assim, a gente hoje tem... as coisas estão se voltando muito para tratar as pessoas como seres únicos. Então, eu tenho visto isso, acredito que você também, com uma frequência maior. Não se trata mais uma pessoa como se fosse tudo igual para ela. Então aplica-se essa técnica para todo mundo. Hoje não, hoje a gente está tendo uma consciência, está tendo uma consciência maior de que cada ser humano é único. Então, se cada ser humano é único, então vamos cuidar dele dentro da unicidade dele. Então, o que ele precisa agora? Ele precisa agora de falar um pouco. Então, vamos focar em trabalhar o corpo dele, mas também dar uma voz para ele. Então, eu vou ouvir ele, olha para você ver, você vai além do seu trabalho. Porque, teoricamente, seu trabalho seria ajudar numa performance maior. E eu acho isso legal também, quando a pessoa foca não no resultado para atividade, assim, focar naquela coisa de eu vou fazer, eu vou começar, e o resultado vem depois que você já está na rotina, você já criou o hábito, e aí você vai mudando o seu foco, vai adaptando o foco. Então, quando você traz pra gente assim... hoje tem clientes meus que só precisam ser ouvidos. Olha a importância disso. Agora, tem outros que estão focados em ter uma performance física melhor. Outros estão focados só na estética. Então, você ter esse olhar, né, para o ser humano que você está atendendo, um olhar único, e entender e perceber o que é que ele precisa naquele momento, já te faz um profissional diferenciado, na minha percepção. Que bom. Na minha percepção, você já está diferente. Você já está à frente de muitos outros que estão ali só para entregar o que ele formou para fazer. Então, eu formei em ser educador, não quer saber. Você quer um psicólogo, vai procurar um terapeuta, um psicólogo. Você quer fazer terapia, vai fazer no lugar certo. Então, aí você já consegue ser diferenciado nesse aspecto, porque você consegue enxergar além do visível, que é o nosso objetivo, é trazer exatamente isso para as pessoas. Aí, eu vou jogar uma bomba no seu peito, eu quero ver como é que você vai resolver essa parada. Mas antes de você mandar a bomba, deixa eu só dar uma pontuada, uma coisa que é bacana, isso só para ilustrar isso que você falou. Temos vários exemplos de pessoas que moram em prédios que têm uma área fitness, né, no prédio, no condomínio. Essas pessoas pegam um carro, pegam um trânsito, vai para academia, paga estacionamento, só para treinar com outras pessoas. Por quê? Porque do social. Vínculo. Do social. Vínculo. Então, assim, não é só a atividade física em si que ele tem no prédio dele. O personal vai no prédio dele, na casa dele. Mas esse caso não é performance. Pode ter um quê de performance? Pode. Pode ter uma desculpa da performance? Pode. É do social. É ver as gatinhas, é ver os gatinhos, é bater papo com fulano, é falar da vida dos outros. Fazer network. Dar uma paquerada. Fazer network. Dá uma paquerada, galera, na academia. Mostrar uma roupa nova. E é assim, é o social, e nós somos assim. E isso ficou claro na pandemia, né? Que as pessoas aí foram obrigadas a ficar em casa para treinar em casa. Mas muita gente sofreu para treinar em casa porque não tinha mais isso. E aí, lives de treinamento. As pessoas aumentaram aí a questão da exposição. Eu estou treinando e vocês, e fizeram grupos de live entre si para mostrar que estão treinando e tal. Então, assim, existe muito isso, né? Só para dar
uma ilustrada, assim, que as pessoas, elas querem, né, não é só a performance, né, também tem essa questão do social, de estar presente na vida dos outros e os outros estar presentes na vida deles. Isso é curioso, né? E normalmente até o resultado, o que ela busca como maior performance, a grande maior parte das vezes vai cair no social, né? Sim, exatamente. E o que é uma melhor performance para um é para outro, né? Então, tipo... eu, por exemplo, na academia, fazia musculação e tal, eu ia pra academia, eu tacava terror. O professor ficava louco comigo, que eu conversava com outro, o pessoal começava a rir, e às vezes começava a levantar peso e não tinha força, porque eu tava conversando, e a pessoa começava a vontade de rir, e não conseguia. Aí ele ficava desorientado comigo. Então, tipo assim, naquele momento. Depois, que aí vai ser a bola que eu vou tacar nos seus peitos aí pra você poder segurar. O que aconteceu? Aí, isso foi um primeiro momento. Eu ia pra me divertir, literalmente. E eu me divertia muito. Depois eu comecei a focar, não, eu preciso melhorar meu condicionamento físico e exatamente por isso. Porque como trabalho com treinamentos e terapias, então a gente tem que ter um corpo saudável, uma mente saudável, e os dois têm que estar equilibrados, porque senão você não dá conta. E aí eu fazia um treinamento de 6 vezes, e tinha vezes que era 7 na semana. Eu fazia natação 4 vezes na semana, porque embaixo da água era o único lugar que eu não pensava. Sabe? Então era o lugar que a minha mente esvaziava, eu não pensava em nada. Isso acontece muito. Na natação, isso é muito comum. Pois é, era o lugar que eu conseguia respirar. Eu só respirava embaixo d'água, dentro do momento que eu tava vivendo. Né? Loucura. Paradoxo, né? Sim. E era assim mesmo. Eu entrava debaixo d'água e falava, gente, aqui eu consigo respirar, por incrível que pareça. Então... Mas dentro do momento, igual eu tava falando, dentro do momento do que eu estava vivendo ali, eu amo nadar. E fazia musculação 2 vezes, porque eu comecei a ter né? Você tem que sustentar, então tem que ter o trabalho de força. Então, ombro, joelho, aí costas, principalmente, né? Porque dá muita dor na coluna se você não tiver com a coluna. Sim. Abdômen, porque você tem que fortalecer para fazer os movimentos e tal. Aí eu fazia musculação 2. E final de semana eu pedalava. Então, por isso que eu falei que tinha algumas vezes, era 7 vezes na semana. Aí você fala assim, mas se era como é que eles falam quando você é piolho de academia? Mas não é esse termo que usa, não. Os ratinhos de academia e tal. Não, é porque realmente aquilo me dava uma boa sanidade mental e me dava uma boa condição física para aquilo, para continuar. E aí a minha mãe morreu. Minha mãe teve câncer, morreu. Depois que ela morreu, eu perdi a força mental e a física para dar sequência naquilo. Fiquei 1 ano, minha mãe morreu tem 1 ano e uns 3 meses. E aí eu fiquei sem malhar esse tempo todo. E ainda estou. Aí 2 semanas atrás eu falei, não, vou voltar com caminhada. Porque pra mim super funciona. Eu voltar com caminhada pra gerar disciplina. Então eu faço o compromisso comigo mesmo. Olha, você vai andar todos os dias da semana, 6 horas da manhã, que eu gosto de malhar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, 3 quilômetros, que é o que eu ando. Então, beleza, vai lá, faz 3 quilômetros na rua e volta, pra criar disciplina pra eu poder voltar pra academia. Porque eu preciso voltar a fazer musculação, porque eu preciso de força pros treinamentos que eu dou e preciso, né, desse equilíbrio físico com o mental. E eu não consigo criar rotina mais. Então, eu fiz 2 semanas seguidas. Cumpri a minha meta de 2 semanas seguidas. Quando foi essa semana, eu já não fui. Não fui ontem, não fui hoje. Entendeu? Aí hoje eu acordei e falei, amanhã eu tenho que ir. Desafios, já que a gente trouxe rotina e os desafios, agora chegou a hora. E aí? Mas olha só. Que rupem os tambores. Dentro desse nosso tema aí, partimos para uma coisa que é além do visível, que é comportamento, atitude, querer. Bom, respondendo inicialmente, o ponto é recomeçar. Fazer o que tem de ser feito. Exercício físico é questão de sobrevivência. Não é esse romantismo, é questão de sobrevivência. Sempre foi. O que nos manteve na Terra até hoje, nos mantém até hoje na Terra, é a atividade física, exercício físico. É o movimento, né? O corpo precisa de movimento. A vida, o universo é movimento. Uhum. Então, primeiro passo, recomeçar. Aí, a partir daí, nós podemos pensar em estratégias de como isso pode acontecer, como você pode fazer isso. Mas esse recomeçar, eu acho que parte de
de comportamento, de mudança de comportamento, de decisão. E o primeiro passo para a mudança é querer mudar. Então, assim, a partir da hora que esse status quo não for mais bom para você, legal para você, começar a te incomodar de verdade, vai falando, não, basta, chega, agora eu preciso de dar um chega nisso e de mudar. Então, essa decisão de mudar é o recomeço, tá? Perfeito. E depois que você toma a decisão de mudar realmente, que não é fácil, é muito difícil, eu sempre brinco com a minha namorada que eu falei, e aí, você já fez seu treino? Não consegui, por isso. E aí eu brigo com ela, porque tem que treinar. Sempre vai acontecer uma série de coisas, sempre vai ter uma série de justificativas pra gente que são plausíveis e são reais, mas temos que dar um jeito. Então, assim, e o recado não é pra ela, mas assim, pra todos que nos ouvem. Não só, né? Pra mim, galera, a verdade é essa. É comportamento. Se você ter bem claro aquilo que você quer, sabe? Mas, infelizmente, a gente, o que nos move é a dor, né? Então, quando dói bastante, é que a gente começa a falar, não, tá começando a incomodar demais, vou ter que começar a fazer. Aí, a partir daí, a partir desse ponto, a gente pode pensar em estratégias. As estratégias, essa que você fez inicialmente, de colocar uma meta, é muito legal. Põe metas pequenas, alcançáveis, principalmente com atividades que você gosta, que você tem, que vai gerar uma adesão. Não adianta nada, vai fazer uma coisa que você não gosta, por imposição, e não vai ficar. Então, assim, já que nadar é uma coisa bacana para você, Adoro. volta a nadar. Adoro. 2 vezes a semana. Mantém essa caminhada mais 2 vezes a semana, isso aí a gente já tá falando de 4. E para aqueles dias de chuva, que ficar aquele, não vou caminhar hoje, cria outras estratégias. Já deixa sua roupinha lá do lado da cama, já dorme já com a meia de treino, porque com a meia já vai te dar um alerta, não, essa meia não é à toa, esse é o que é um treino. Então, assim, você vai... essa é boa, hein? Você... Inclusive, tem umas dicas assim no livro do Drauzio Varela, que ele corre, né? Ele é maratonista. Gente, essa da meia eu adorei. Assim, falou, já deixa sua roupa pronta e quem puder já dorme com a roupa de treino. Porque você já acorda, só lava o rosto e vai. Não tem essa sabotagem. Pensa, né? Não pensa. Você não pode pensar. Outra coisa muito importante, o nosso cérebro ele é feito para passar a perna na gente. Ele nos engana o tempo todo. Se você tentar negociar com o seu cérebro, ele vai te passar a perna. Sono, alimentação, sexo, ele vai passar a perna em você. Se você não se policiar, se você não criar estratégias, não se disciplinar, você vai te passar a perna. Então você vai deixar de treinar, você vai fazer uma série você vai ter uma série de autossabotagens para dormir mal, para comer um McDonald's, para comer, enfim. Então ele vai te sabotar. Dentro dessa... A partir da hora que você toma a decisão de realmente mudar, começar a querer fazer, é criar umas estratégias assim. Só que assim, você tem uma forma, você vai achar a sua forma de como que você pode... como que você funciona. Como é que você funciona, como é que você pode gerir isso. Você vai ter a sua forma. E aí, mais uma vez, a gente volta lá no começo, que é autoconhecimento. Tem que se conhecer para você saber como é que você funciona e não se sabotar. Para saber que horas que aquilo é realmente a verdade e que horas que não é. Pode ser um mecanismo de autossabotagem mesmo, de fuga. E outra, um amigo meu fala assim, poxa, eu não tive tempo hoje de ir para academia, não consegui. Beleza, se chega em casa, você faça 20 abdominais, 20 agachamentos, sabe? E por quê? Você já está mandando uma mensagem para o seu cérebro que agora o jogo é o outro. Que você que está no controle, que vai fazer a coisa acontecer. E vai começar aos pouquinhos, mais um pouquinho, mais uma meia horinha de treino no outro dia, e depois você vai conseguir 1 hora completa, você vai encaixar ali 1 hora ou outra. Para mim é um pouco mais fácil porque é o meu meio, né? Mas assim, às vezes eu faço meu treino em meia hora, como eu fiz hoje. Então eu consegui encaixar um espaçozinho de 1 hora e outra porque eu precisava fazer. Eu não posso deixar de fazer porque eu vou começar a mandar uma mensagem para o meu cérebro que existe exceção. E a partir do momento que ele sabe que existe exceção, ele vai buscar o caminho mais confortável, é o caminho, né? Exatamente. Pode haver mais exceções. Aí vai começar
Dessa vez não foi. Na semana passada também isso não foi. Então pode não ir hoje também. Hoje tá chovendo. Sabe? Agora já tem 3 semanas, fica um mês que vem eu volto. Mês que vem volta. Fecha o dia do cartão, deixa o cartão virar. E você paga a academia, faz um plano anual que é mais barato. Então você vai ter uma série de desculpas, sabe? Então assim, é difícil. É difícil. É um desafio, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é muito importante. Você tem que se policiar, é disciplina, autoconhecimento. E por quê? Basicamente porque é uma questão de sobrevivência. É assim, quando você começa a aprender a dominar o seu cérebro, porque a mente consciente, ela fala muito. E ela é muito barulhenta. Muito. Então, quando você consegue virar para ela e falar, ops, cala a boca aí, que agora quem comanda aqui sou eu e não é você mais, aí você consegue criar metas, consegue ter foco e consegue fazer o que tem que ser feito, sem desculpa. Sim. Mas o primeiro passo é conseguir dominar a mente consciente. É calar essa mente, porque é exatamente aquela que fala incansavelmente e tá ali buscando te desviar, tirar seu foco, é a mente barulhenta. Mas se você aprende, e aí vem a PNL para isso, né? Você aprende a falar com ela e dar a ordem para ela, olha, cala a boca, chega, já foi. Então você dá o comando para você mesmo, para sua mente consciente, calar a boca, aí você consegue ter aquela estratégia que faz sentido para você e consegue cumprir. Sim. E é difícil, né? É difícil. Silenciar é muito difícil. É treino, né? Mas assim, eu até diria de outra forma, sabe? Porque quando a gente percebe, principalmente agora com todas as ferramentas de expansão da consciência que nós temos, que é exatamente o que você trouxe aqui. Se primeiro eu escolho, a partir do momento que eu escolho, eu vou buscar a compreensão, as estratégias que você trouxe. Como é que eu vou fazer? Eu conheço qual que é o meu paradigma mental, eu começo a assumir pra mim quais são as minhas desculpas, onde eu estou escolhendo escorregar. As suas crenças que te limitam. Perfeito. E aí eu mesmo começo a olhar, peraí, se eu tenho um programa mental que faz com que eu acredite que eu sou movida pela dor, eu vou trazer uma atividade, então, que seja mais prazerosa pra mim. Pronto, eu tiro esse programa mental. Óbvio que eu tenho tempo que 2 circuitarias estão coexistindo, e aí é desafiador. Mas quando a gente traz essa diferença de... Não precisa ser difícil, que é o que você trouxe. Dá trabalho. Trabalho é diferente de dificuldade, que também é uma das maiores crenças que colocaram na nossa cabeça. Trabalho não significa sofrimento. Sim, né? Concordo. Então, dá trabalho. Agora, ser difícil já é uma escolha. Sim. Mas aí a gente, por isso a gente pode meio que associar isso à questão das estratégias, né? Então, assim, de criação de hábitos. Tem um livro Puxa, esqueci. Mudança de hábito, o livro que você quer falar. Mas não é mudança de hábito, não. Não? É do hábito também. Nossa, gente. Poder do hábito. Poder do hábito. Poder do hábito. Poder do hábito, mudança do hábito. Enfim. Alguma coisa de hábito. E na verdade ele fala isso, assim, resumidamente. Criando novos hábitos. É exatamente. Você dificultar os hábitos ruins e facilitar os hábitos fáceis. Né? Então, se você quer iniciar uma atividade física, você tem que facilitar as coisas para você poder começar essa atividade física. Uhum. Como é que você facilita isso? Na noite anterior, você já faz a rotina do seu dia, você já organiza o seu dia mentalmente, o que você vai fazer, onde é que poderia. Você pode deixar de uma brecha para um plano B, você já separa a sua roupinha, sua comidinha, as suas coisinhas, sua musiquinha que você vai ouvir e tal. E como é que você... E dificultar os ruins, esses sabotadores, sabe? Assim, parar, mas, por exemplo, você chega no shopping center, tem escada rolante e a escada, isso é muito claro, isso é comum demais, é muito legal. Eu gosto de observar essas coisas no dia a dia e a gente vê o tanto que as pessoas são inconscientes com as coisas, né? Tudo natural, tudo automático, assim. Todo mundo é para escada rolante, a outra escada vazia e tal. Então, assim, dificultar o hábito ruim. Qual que é o hábito ruim? Esse sedentarismo, pegar a escada rolante ali, é gostoso pegar a escada rolante, bater papo, olhar o celular. E qual que não é gostoso? Subir escada, suar, fazer força. Mas é o certo a se fazer. Né? É o que tem de ser feito. E então, começa com essas pequenas atitudes. O cérebro da gente é igual o Jaiminho falava, né? Eu quero evitar fadiga. Claro. Exatamente. É isso o tempo conservar inteiro. Energia para sobrevivência. Ele não tá errado não, tá certíssimo, né? Porque quando a gente... O problema é que estamos muito inflamados também, se a gente for falar de coletivo. Então perdeu-se um pouco, porque a gente não vive mais na savana. Só que quando... nós fortalecemos o sentido de porquê, eu acho muito legal a gente trazer bastante honestidade. Qual que é o sentido que eu tô buscando?
quando eu vou colocar o exercício físico como rotina da minha vida. Porque aí eu tenho tração pra fazer. Assuma, gente, se é o shape legal, é o shape legal. Se é saúde, porque aí as pessoas fazem também quando o cerco aperta, né? É saúde, porque é isso que movimenta. Exatamente. Atividade física, traz uma série de benefícios. Todos esses tangíveis que a gente já falou e tal, mas tem alguns assim que a maioria das pessoas não percebe no dia a dia. A questão da autoestima, por exemplo. Perfeito. Qual a mulher que quer chegar em casa, encontrar com o marido barrigudo no sofá, com a cueca rasgada, aquele trem? Não é uma energia ruim, isso não funciona. É feito para dar errado. Uhum. E quando eu falo que a atividade física vai resolver isso, não no sentido do shape, mas no sentido de comportamento, de atitude, Sim. de proatividade. Se eu me cuido, eu estou me cuidando para mim e para o outro. Se eu não me cuido, eu não cuido de mim e do outro. E o que eu vou cobrar da outra pessoa se eu não me cuido? Maravilhoso, sempre de dentro para fora. Exato, e vice-versa. Se o cara chega em casa, vê que tem tudo bacalhado e tal. Então, assim, não é porque da estética, mas é da proatividade. E isso reflete a autoestima. Né? Você treinando, você fazendo as coisas acontecer, botando seu sangue para circular, para suar, hormônio lá em cima. Tá vivo, né? Está vivo, está alegre, você está funcional. E isso é muito legal. E isso trabalha muito com a sua autoestima. Você se empodera. Sim. Sabe? Você veste uma roupa mais legal, você vai fazer um investimento em você melhor. A autoimagem, ela se transforma, né? Porque eu cuido de mim, eu vejo meu corpo mudando. E isso a nível inconsciente, tá? Isso a nível inconsciente, sim. porque isso é fato. Eu não tenho os dados aqui, mas tem uma pesquisa que mostra essa relação de atividade física com baixa e alta autoestima. E é absurdamente claro isso. E esse negócio também é legal, porque depois que você cria a disciplina, aquilo passa a fazer parte da sua rotina. Isso serve para tudo, né? Até como que você cria e disciplina os pensamentos, os seus gatilhos mentais. Se você começa a criar essa disciplina mesmo para atividade física, chega uma hora que o seu corpo pede. Isso eu falo de experiência própria. Então eu acordava de manhã, meus hormônios parecia que estavam assim, quicando assim no meu corpo, sabe? Enquanto ele não fazia aquele movimento, não liberava aquilo ali, eu não ficava bem. Então o movimento começa a ficar ao contrário. Enquanto antes, quando você não está naquela rotina, você tem a preguiça, né? Você quer evitar a fadiga e não ir, depois que você começa a ir, você cria o hábito inverso. Aí o seu corpo começa a pedir por aquilo. Alterou a consciência, isso faz parte de você. Exatamente, alterou a consciência. Seu corpo pede isso, ele precisa disso. Em compensação, se você deixar passar o tempo, abafa. Abafa, você mas volta pra circuitaria antiga. Mas quando você ativa o movimento de novo, seu corpo volta rápido. Esse é um dos princípios. É a memória, né, que eles falam, memória muscular? Tem um negócio de memória do treinamento, inclusive. Exatamente isso. O retorno é muito mais rápido, né? Aí você tem uma série de memória muscular e motora muscular e neuromuscular também, né? Neural. Você criou caminhos neurais ao longo dessa atividade física, você deixou de usar, mas eles estão lá, quietinhos. Você volta a usar, você volta a utilizar esses caminhos neurais. É impressionante, né? A questão dos hábitos mesmo. Nosso corpo é impressionante. E é por isso que eu prefiro fazer às 6 da manhã, porque aí o meu dia já fica equilibrado, sabe? Você já libera, já começa com a energia alta e vai. É muito engraçado quando você fala que o corpo perde, né? Assim, eu sinto muito claramente isso. Quando eu tô dentro de casa, domingo, se eu não fizer nada de domingo, eu fico maluco, eu fico rodando para um lado para o outro, fico com mau humor. Perde sentido, né? Falta algo, né? Assim, Mas falta algo. O que eu tô fazendo aqui? Então tem que jogar bola, tem que ir pro clube, tem que ir pro futebol, tem que fazer qualquer coisa, tem que correr, tem que fazer alguma coisa, porque senão eu fico desesperado. Mas assim, é muito importante as pessoas terem a consciência desses pilares, né? Pilares da saúde mesmo. Legal demais. E necessariamente nessa ordem, tá? Pelo menos os 3 principais no meu ponto de vista. Não que os outros não sejam, mas assim, esses 3 são mais fáceis de a gente observar e de controlar. Sono, atividade física, a alimentação.
Isso a gente pode controlar criando uma rotina saudável de sono, criando uma rotina saudável alimentar, que não é difícil, basta querer, parte do querer. E claro, criando uma rotina de atividade física também. Sim. O social, o espiritual, a redução de estresse, eles estão diretamente relacionados com esses. Um vai puxando o outro, né? Outro. Necessariamente. Exatamente. Mas esses três estão na porta da frente. É a locomotiva, né? Estão puxando os outros ali. Isso aí tem que ficar atento. Porque às vezes a gente fala muito assim, às vezes as pessoas falam assim, mas não tem como a gente ser pleno. Outro dia um menino mandou isso no meu Instagram. Não tem como a gente ser pleno na vida. Não sei o que ela quis dizer com isso, porque no meu entendimento, você encontrar a plenitude da vida é você encontrar o equilíbrio. Então, se você tem equilíbrio, e o equilíbrio para atividade física, equilíbrio no seu corpo, equilíbrio na sua mente, você consegue resolver as situações. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Quer dizer que com esse equilíbrio, você consegue resolver as coisas de uma forma mais leve. Claro, e eu acredito que não existe um ser pleno. Na verdade, não existe essa plenitude. O que existe é a busca da plenitude, que é constante. É do berço ao túmulo, né? Que a gente estava brincando antes de começar. A busca que é o processo. Tá? É o caminho jornada, que é a vida, exatamente, né? E aí volta a questão do autoconhecimento. Você se conhecendo, você percebe isso mais facilmente. E você buscando essa plenitude, fazendo o que tem de ser feito, você vai ser muito mais forte para enfrentar os problemas que sempre existirão para todo mundo. Sim. E ninguém está aqui a passar desafios, né, gente? A verdade é essa. Quanto mais continente a gente vai ganhando, você vai ter caixa para aguentar. Exato. Mais você vai ter uma saúde. A tempestade vira marola. Fortalece. Quando você treina, além de fisicamente com autoestima forte, você vai ter uma capacidade psíquica, inclusive, de enfrentar as coisas de estresse, as situações de estresse do dia a dia, sabe? Você vai ter um pouquinho mais de autoconhecimento do seu corpo, para você ouvir mais um pouquinho as coisas, né? Ouvir as pessoas, até mesmo para silenciar um pouquinho essas vozes, essa loucura. A vizinha fofoqueira da cabeça. Então, assim, parte disso. Não tem como ser de outra forma. É fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito, exatamente. A busca da plenitude, a busca da... Escolher, né? Vamos ser adultos, seremos adultos, sejamos adultos e escolhemos. Porque quando a gente... É o que eu tô falando, quando a gente tem um equilíbrio, a gente consegue passar pelas coisas que a gente tem que passar, que, né, tem coisas que são inevitáveis, então você consegue passar por aquilo de uma forma leve. O que é uma forma leve? Isso quer dizer que você não vai chorar, que você não vai sofrer? Não, você vai chorar e vai sofrer, mas você não vai entrar na catarse do desespero. Você vai falar, opa, peraí, eu consigo, e é por isso que a gente trabalha tanto com o autodesenvolvimento e fala tanto que você tem que se conhecer, é exatamente por isso, porque você vai conseguir enfrentar o que você tiver que enfrentar, você vai para os seus enfrentamentos, mas você vai com o equilíbrio de saber a hora de chorar, a hora de sofrer, a hora de sorrir, e a hora que vier aquele desespero, você consegue ter o controle emocional daquilo. E é isso que faz a diferença. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente ainda pode traçar uma ponte entre esses dois pontos. Entre a atividade física e essa questão, que é a disciplina. Se você criou uma disciplina de treinamento, por exemplo, você disciplinou sua mente. O ato de se cuidar, vamos botar dessa forma, se você tem essa disciplina, você vai ter uma disciplina maior para disciplinar ou tentar disciplinar a sua mente para qualquer coisa. E meio que atenuando essa carga toda, né? Então, se você... Para mim isso é muito claro. Às vezes eu não consigo passar isso para as pessoas, né? Essa relação entre disciplina de ir treinar. Por quê? Para você sair de casa num dia chuvoso para correr na rua, tem que ter muita disciplina, tem muita vontade. Tem que ter sentido muito grande, você tem que ter muito claro o que você quer para você. É, isso aí. Né? Para mim isso é muito claro, muito fácil para mim. Eu consigo fazer isso. Saio de casa na sexta-feira à noite para correr, depois volto, aí depois que vai fazer o social e tal. Mas para as outras pessoas não tem. E eu fico... uma dor que eu tenho de às vezes não conseguir passar isso para as pessoas, sabe? Fazer com que elas entendam isso, assim, que
trabalhar essa disciplina talvez seja o principal benefício que a prática regular de atividade física vai te trazer. Te ensinar a ter disciplina. Mas aí entra a questão. O trabalhar, que às vezes que você falou da dificuldade e tal, talvez seja exatamente isso, você conseguir levar para as pessoas que elas precisam trabalhar a mente usando o corpo a seu favor. Então, quando você disciplina o seu corpo, você consegue disciplinar a sua mente. E aí entra naquele negócio que eu falei das vozes internas. Aí é a hora que você consegue barrar a sua voz interna e falar, opa, não, você está falando pra eu não ir, mas eu vou sim, porque aqui quem comanda sou eu, entendeu? Trazer uma nova imagem do sentido, né? Que é diferente pra todo mundo. Porque se ela conseguir colocar numa imagem mental, colocou no campo de energia uma nova imagem do porquê ela vai dar chuva, ela vai. Ela vai. Eu nadava com chuva. Eu saí, olha, minha aula começava às 6h20. Não era legal? Adorava. Começava às 6h20, eu chegava na academia às 5h30 pra começar a nadar antes da minha aula começar. Então, todo dia eu fazia isso. Aí, às vezes, eu fazia post, marcava, pegava o reloginho e filmava o reloginho. 5 horas da manhã, 5h20 da manhã. O povo falava, não é possível, tá frio, você tá indo pra piscina. É a sensação de poder. É muito bom. É aquela coisa equilibrada, é o equilíbrio interno de eu controlo a minha vida. Na pandemia, só dando um exemplo disso. Nossa, era bom demais. Rapidinho. É muito legal, só dando um exemplo disso. Eu monto treinos online também e tal. E uma pessoa me achou no Google, se não me engano, e pediu para que eu montasse um treino para eles e tal. Era um casal. Era artista plástica, ela e coisa e tal, enfim. Começou a treinar em casa mesmo, com o pezinho, com o que tinha, pedra, com o que tinha. Não pedra, mas era o que tinha. Mochila, era o que tinha. E deu super certo. Por quê? Partiu da essência, partiu do querer. Já tinha uma dor que ela queria mudar aquilo. Partiu do querer. E quando parte do querer, a chance de dar certo é muito grande. E um dia ela me chamou e falou, Gladys, esse final de semana eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo e eu tô feliz demais. Eu me senti empoderada. Eu subi a Afonso Pena de bicicleta até a Praça do Papa. Uau, que delícia. Eu não fazia há anos. Eu gosto de bike também. Eu me senti assim, empoderada, assim, o meu corpo é capaz disso. Isso é legal. Por quê? Porque mais parte da dor, parte da escolha, de voltar a fazer. Né? E principalmente que a gente estava no meio da pandemia, que estava dentro de casa, então assim, tinha desculpa para não fazer. Mas a dor era em tanto, e não, vou mudar a minha vida. Eu acho que é nesse ponto que as pessoas às vezes se perdem. Porque não é ignorar os sentimentos. Então, quando a Débora fala assim, partiu nela, ela tinha uma dor e às vezes as pessoas vão fazer aquilo porque tá doendo. Né? A gente sabe que a dor é um fator de transformação para muita gente. Mas quando você sabe usar as energias das emoções a seu favor, você consegue dar um passo a mais e consegue fazer o que tem que ser feito. Porque você olhou para aquelas emoções e a tendência hoje é querer ignorar. Então as pessoas hoje querem ter um padrão de pensar, de falar e agir e de sentir. Então às vezes vem aquela emoção muito forte, vem aquela dor muito forte, ela não quer tratar, ela quer jogar embaixo do pano. E então quando você consegue olhar para sua dor, dar um lugar para ela, então você dá um lugar para aquela dor, você consegue usar ela em seu benefício através das superações. Diga. Desculpa. Eu tenho bem claro isso para mim. Assim, para mim isso é muito fácil. Eu vejo isso de uma forma muito clara. Que as coisas estão aí. Os problemas estão aí, sempre estarão. As dificuldades sempre estarão. O grande X é como que a gente vai lidar com isso. É exatamente isso. Não é deixar de ter a dor. Porque a dor vai estar aí, vai ter sempre. Mas como é que a gente vai resolver isso? E aí eu sempre digo, tá aí, beleza. Esse é o problema? Beleza, tá, e aí? Como é que nós vamos resolver? Mas é por causa de... Tá, tudo bem, você já falou. Mas como é que nós vamos resolver isso aqui agora? Você vai iniciar uma prática de treino? Você vai resolver esse problema? Ou não? Você vai ao médico, você vai fazer o seu check-up, e a partir daí nós vamos elaborar? Ou não? Ou dá muito trabalho Então, escolhe. Os problemas estão aí. Como é que nós vamos reagir a esse problema? Como é que nós vamos resolver isso?
E para mim é muito fácil enxergar isso e às vezes... É porque tá na sua consciência, né? E é incrível, porque aí no coletivo... Você passar isso pro outro. Sabe, você pode ter certeza que você sabe. Porque a sua postura, o seu campo de energia carrega essa informação. Tomara. Você pode ficar em silêncio, eu te garanto. Que se você ficar um pouquinho em silêncio, o sistema, o próprio campo, ele vai começar a equalizar aquilo ali. E eu acredito, assim, no meu ponto de vista, o desafio principal da transformação coletiva que nós estamos vivendo agora é superar o paradigma de eu espero o limite para mudar. Gente, claro que a dor é um fator de transformação. Tem muito tempo, nós estamos vivendo cataclismos há muitos milênios. Isso tá muito profundo no nosso inconsciente. Uma vez que eu percebo isso, pega assim, senta um dia na cadeira. Hoje eu vou planejar os meus próximos anos. Vou começar pelo meu primeiro ano. O que eu escolho viver? Meu exemplo, Débora. Eu escolho XYZ para minha experiência profissional. Eu, pelo menos, assim, tem meses que eu não tenho final de semana. Ou pelo menos 2 finais de semana eu tô em imersão tranquilo. Meu corpo vai à exaustão, mental principalmente, e física também. Mas eu tenho um sentido muito forte. E eu não tô na dor. Mas a minha escolha tá muito grande. Se eu já tive num momento de dor, óbvio, criei um burnout porque eu precisava facilitar aqui isso pra transição de carreira, ok. Depois que eu percebi e escolhi onde eu quero chegar, pegue o seu sentido. Por quê? Uma vez que a alma começar a questionar isso, se você não for primeiro no sentido, aí a dor vem, porque a vida vai ter que te entregar um ponto de movimentação. Então esteja um passo à frente. Simples. Desafiador? Muito. Mas é questão de escolha e você colocar um cenário do que você quer viver. Eu só vou malhar. Isso aqui eu assumo pra vocês tranquilamente. Porque se eu não malhar, eu não facilito transmutação de trauma. Eu preciso ter caixa pra quando a pessoa tiver em catarse na minha frente, eu entrar no campo dela junto com ela e o trauma passar pelo meu corpo. Se eu tenho na minha cabeça qual que é o nível de treinamento de facilitação que eu quero ter, se eu não malhar eu vou me diminuir, aí meu sentido já foi lá em cima. Eu não vou esperar dor. Exatamente. Olha, uma dica que eu te dou. Tudo que você precisa, tudo tá em você. Então, quando você fala assim, às vezes eu não consigo passar isso, consegue. Faz um exercício simples. Você se silencia e pergunta pro seu inconsciente ou para sua inteligência maior. Simples assim, você pergunta, inconsciente, qual a resposta para isso? Como que eu posso fazer isso? Ou então pergunta, inteligência suprema, inteligência superior, como que eu posso fazer isso? A resposta vem pra você na hora. Às vezes é um olharzinho, na assim, hora. A gente passa tanta informação pra alguém. Na hora vem a resposta. De como que você pode fazer e o que você pode fazer. Porque tá em você. Tá em você. É você. A sua postura diz isso. Eu vi exatamente isso no Poder do Agora. O livro do Cartol? Minha cabeça tá muito ruim. Eu tô esquecendo. O Poder do Agora é Cartol? Não. É Cartol. Exato. É Cartol. Ele deixa isso muito bem claro, assim, essa questão do silenciar. E aí a gente percebe o tanto que fica... o tanto que o nosso dia a dia, as nossas vozes mentais... Os barulhos externos, o tanto que nos sabotam, né? E aí fica assim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. É muito barulho, é muita gente querendo cuidar da vida da gente. E por isso é importante de ter um corpo forte. Total! Porque pra brigar uma mente forte, né? Olha, senão o corpo colapsa, não tem jeito, gente. E isso eu senti na pele, que final de semana passada eu dei uma imersão de 2 dias. E as dinâmicas que eu aplico, às vezes eu preciso de uma força corporal, não é só suportar a energia e suportar o treinamento, mas tem hora que eu preciso de força física para aplicar as dinâmicas. E aí eu falei, cara, agora eu tenho que focar mais nisso, eu tenho que dar mais força para isso, porque você vai precisar daquela energia física e principalmente de força física para poder conseguir fazer o que você tem que fazer. Olha só, assim, acho que para amarrar isso, eu trabalho numa linha de treino que é um treinamento mais funcional, um treinamento mais integrativo. Eu adoro funcional, adoro. Mas quando a gente fala em funcional, as pessoas acham que é o pular conezinho, bater corda. Não, sim, não é o que você... Não é isso que eu gosto. Mas eu falo assim, é uma abordagem mais funcional para as coisas que você precisa de verdade. Uhum. E então a gente tem, nessa linha a gente tem o nosso core, nosso centro, né, como principal, como objetivo principal de treino. O restante é acessório.
Entra no treino? Entra, mas a importância principal é do core. E então existe uma relação muito clara entre o treinamento integrado e mente, sabe? Porque você não dissocia por músculos, por exercícios. Você tem movimentos, como a nossa mente tem pensamentos e que geram esses movimentos. Então, é uma abordagem bacana, assim. E eu sempre falo com todos os meus alunos, quando a gente vai iniciar, falo dos 4 pontos que precisa para ter resultado, que é a alimentação, que é a questão do sono, que é a questão do treino, como é que ele vai ser feito, como é que ele vai ser abordado, que é obrigação, questão minha. E o principal, que é o que depende dele. E aí que está a chave, é querência. O quanto você quer. Por quê? Você vai doer. Vai ser chato. Vai te levar no limite, né? Você vai pagar por isso. E tem um preço. Você quer? Né? Você quer pagar esse preço? Em dinheiro e em energia? Dinheiro não é preço, é investimento. Essa é a palavra. Qual que é o nível de investimento que você está disposto a... Então, e tem que querer. E a partir daí você tem que entender o que você está fazendo. De ter essa conversa de mão dupla, né? Porque aí a coisa flui. Aí tem resultado. Exato. Então fala, Débora, você quer fazer? Quer. O quanto você quer? Quero de verdade. Então beleza. Eu preciso que você entenda o que é o treinamento. Não é fazer o que eu te falei. Eu estou te prescrevendo aqui o que eu acho melhor para você. E a partir daí você tem total autonomia e deve conhecer para você se conhecer. E aí você vai executar mesmo quando não estiver comigo. Então eu vou te dar uma autonomia para você treinar sozinha depois. Maravilhoso. Eu tenho exemplos de clientes minhas, que a gente começou a treinar, ela tinha 13, 14 anos. Hoje ela tá com 26, acabou de casar, 27, sei lá. Ela treinou comigo até os 24, se não me engano. E depois, né, a vida segue e tal. Mas assim, criou uma autonomia, criou uma consciência de treinamento. Então ela tem uma bagagem para treinar onde ela for, qualquer lugar que ela for, com personal, ou com professor, qualquer coisa sozinha. E isso é legal, sabe? Hoje faz parte dela, né? Faz parte dela. Ela introspectou isso, né? Perfeito. E eu quero que as pessoas entendam exatamente isso, assim. Observem esses 3 pilares principais: sono, treino e alimentação. A vida vai ser muito mais leve, vai ser muito mais fácil. Isso mesmo. É trabalhoso, mas vai ser muito mais fácil. A recompensa é gigante, né? Muito. E aproveita para dizer como as pessoas te encontram. Ué, já tá acabando? Passa rápido, viu que eu te falei que ia ser leve e gostoso? Bom, eu tenho o Instagram da empresa, né? Da Gone, da Geone. Geone Fit, Gone Fit. Tá? Lá você vai ter algumas fotos e vídeos de partes de treino, de alguns clientes treinando, e aí já dá para ter uma noção de como é que é feito esse treinamento. E eu tenho um site também, que é gladstonpatrick.com.br, Patrick com CK, e é isso, qualquer coisa pode me mandar mensagem no Instagram, no direct, que a gente conversa. Se precisar só de uma conversa, a gente conversa também. Não necessariamente dar uma sequência de treino, mas orientações e dicas, tá? Eu tenho um e-book falando sobre como otimizar seu tempo e seu treino seu treino e seu tempo, né? Na academia, em casa. Tá grátis lá, tá também lá no Instagram, na bio. Tem um e-book também sobre os pilares da saúde, tem um e-book sobre nutrição também, algumas coisas lá de nutrição. Minha namorada é nutricionista, então a gente vamos trazer ela aqui, né? Pois é, a ideia é bacana. Pelo que eu vi, vocês já falaram de finanças, já falaram de cura, né? De barra de artes. Sim. Falar agora, falar um pouquinho bem leve sobre atividade física, e agora também o próximo passo pode ser uma nutrição. Claro, né? A gente pode fazer além do a visível, dupla, né? Nutrição que é muito legal. Tudo tem, né, gente? Na verdade, isso tudo anda junto. Tá né? tudo interligado. Tudo interligado e cada vez mais ostensivo. Então, assim, atividade física é questão de sobrevivência, tá? Não é romantização, é questão de sobrevivência. Cada um, se não tiver como ir para academia, vai caminhar na rua 2, 3 vezes por semana, faz agachamento em casa, entra no YouTube, hoje tem N vídeos na internet, tem N coisa, não pode ficar parado.
Uma mente forte precisa de um corpo forte. Movimente-se. Movimento. E a Débora vai ter uma perguntinha que eu adoro, essa perguntinha que a Débora faz pra você. Pra mim? Que é essa, é uma frase final, assim, você já trouxe muita consciência pra gente, mas se for resumir em uma frase, o que você não pode sair daqui hoje sem dividir com a gente? Esses 15 anos de história que você tem aí. Eu acho que o nosso aprimoramento físico e mental, a nossa mudança de vida mesmo, parte de mudança de comportamento. Consciência e mudança de comportamento. Deixar o mas, e se, e deixa o mas para lá e vamos mudar o comportamento, pensar de uma forma mais ampla no que quer realmente para a vida e fazer o que tem de ser feito. Ótimo. Fazer o que tem que ser feito é a frase, né? Você ainda mais direta. Mandem mensagem. Sejamos adultos, né? E vamos fazer o que tem que ser feito. Isso. Pegar a nossa vida na mão antes que a vida tenha que nos surpreender. Vamos, gente, é escolha. É isso aí. Foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos muito, muito, muito felizes. E você foi muita contribuição. Sim, agradeço muito. Que bom, e as portas estão abertas para quando você quiser voltar. E vocês aí que estão assistindo, se quiserem que ele volte, mande pra gente aí nos comentários e fala, olha, queremos mais, que a gente dá um jeito que a gente já vai de trazer ele aqui. Nutrição. Isso mesmo, e falar das duas coisas juntas. E eu já fiz uma estratégia bacana. Eu trouxe balinha para as meninas, né? Pra partir daí obrigar a começar a treinar. Olha só, que absurdo! Uma estratégia, a minha tá aqui, ó. Trouxe o caramelo aqui. A minha tá aqui. Porque aí ele engorda a gente. Você e depois... tá né? Mentira, gente, eu já vou... Foi gentil. Muito obrigada e volte sempre. Gente, eu que agradeço. Vocês estão de parabéns. Tá? Obrigada. Obrigada. Tamo junto. Até a próxima.